No capítulo 036, segunda-feira, 16 de maio, Damião diz a Elisa que a ama, e que vai romper seu compromisso com Florência. Elisa responde que não o faça, porque a gente do povoado dirá que ela seguiu o exemplo de sua mãe. Damião a garante que não irá perdê-la uma segunda vez, e está disposto a lutar contra tudo e com todos por seu amor. Elisa diz a Dolores que Damião a disse que a ama, e lutará até contra o mundo se for necessário, e tudo por seu amor. Damião diz ao padre Lupe que já confessou a Elisa que a ama, e ela também o ama. O padre diz que isso não o surpreende, mas que eles terão muitos empecilhos, pois Almerinda, Augusto e Gael irão se opor com força a essa relação. Damião diz ao padre que sabe tudo que ele e Elisa terão que enfrentar, e o único que o preocupa é Gael, pois ele não queria machucá-lo. Damião termina sua relação com Florência. Ele o suplica que não a deixe, porque ela poderia morrer sem ele. Paulo chama Carmen, e ela se surpreende ao ver chegar Almerinda, que a diz que sabe que ela odeia Elisa, pois a jovem em tudo lembra Estefania. Almerida e Carmen pensam em se unir para separarem de vez Elisa e Damião. Ramiro propõe a Carmen que o dê a casa onde ela se via com Rogério, em troca das passagens de avião com os nomes dela e de Rogério, que comprovam que quem iria fugir era ela, e não Estefania. Carmen duvida que ele tenha as passagens, e Ramiro as mostra a Carmen. Carmen tenta pegá-las, mas Ramiro a diz que ela já sabe o preço. Paulo se surpreende ao ver Quênia, e finge dizendo que sentiu sua falta. Ela o esbofeteia, e o revela que está esperando um filho dele. Paulo, covardemente, diz que não será pai de ninguém, e que Quênia busque outro otário para assumir a criança. Damião procura Elisa e ela o rejeita. Ela o diz que entre eles não pode haver nada. Damião a diz que não voltará a desistir dela. Dolores diz a Elisa que lute junto a Damião pelo amor que sentem. Elisa responde que ela tem razão. Florência vai atrás de Elisa. No capítulo 037, terça-feira, 17 de maio, Quênia previamente entregou a Florência um frasco com um pouco de sua urina, e esta diz a Elisa que está com um atraso de 2 semanas, e comprou um teste de gravidez, pois crê estar grávida de Damião. Elisa propõe que faça o teste e acabe de vez com essa dúvida. Quênia diz a Paulo que deu uma amostra de sua urina à Florência, para que seu teste de gravidez dê positivo, e em frente a Elisa, Florência garanta que por estar grávida precisa se casar com Damião. Florência na verdade está arruinada, e vê em Damião a única esperança de seguir mantendo a vida que leva. Quênia diz a Florência que agora que ela já comprovou sua gravidez, precisa tratar de ter relações com Damião, por do contrário a mentira logo cairá por terra. Paulo acusa a Florência de haver dito onde poderia encontrá-lo. Ingrid pergunta a Quênia se por fim ela voltará para a capital. Quênia responde que não irá, que ficará, e nada mais, nada menos que na fazenda Arango. Ingrid lembra a Quênia que não diga a ninguém que elas são mãe e filha. Ramiro exige a Horácio que faça com que Damião sofra um acidente, e o diz que se ele não fizer, a polícia poderia encontrá-lo e acabaria na cadeia. Seguindo os conselhos de Quênia, Florência tenta seduzir Damião, que a rejeita. Almerida entrega um cheque a Quênia, e a diz que a quer fora de sua fazenda. Quênia responde a Almerida que só resta ajeitar um assunto, e em seguida partirá. Almerida diz a Paulo que ele é tão pouco homem que nem lhe importa causar problemas em todos os lugares, e o diz que teve que dar dinheiro a Quênia para ajeitar seus problemas. Almerida procura o padre Lupe para tentar convencê-lo a ajudá-la com que Damião não desista do casamento com Florência. O padre responde que se Damião tem dúvidas, é melhor que se resolvam agora do que depois que já estiver casado.
Kênia vai de moto com Paulo em busca de Gael. Eles sofrem um acidente e Kênia cai desacordada. No capítulo 038, quarta-feira, 18 de maio, Almerida diz a Paulo que sabe que ele pouco se interessa por seu trabalho na processadora, e o melhor seria que ele voltasse para a capital. Paulo tenta convencê-la que na verdade deseja trabalhar, e Almerida o responde que não nasceu ontem, e sabe que ele só quer seguir ali por manter esperanças de estar com Elisa, mas que não precisa ser muito inteligente para saber que ela nunca terá nada com ele, e que na verdade ele está se escondendo de Kênia, e como já foi descoberto por ela, o melhor seria que voltasse para a capital. Elisa pede a Lúcio que a leve ao lugar do acidente onde morreu sua mãe, e o questiona porque se sua mãe estava fugindo da cidade, o acidente ocorreu do lado contrário da pista, como se ela estivesse voltando. Lúcio a responde que neste dia estava chovendo muito. Elisa o confessa que sempre achou essa história muito estranha. Carmen chama Paulo para dizer-lhe que ele é pouco homem por ter mandado Almerida para resolver seus problemas. Ao ver Damião, Elisa o diz que se Augusto descobrir que eles têm se visto, terão graves problemas. Damião a responde que não vai se esconder nem de Augusto, nem de ninguém, e se ela também não estiver disposta a lutar junto a ele, é porque na verdade não o ama. Justamente nesta hora, Carmen aparece com um teste de gravidez, dizendo que é de Elisa. Damião exige que Elisa o dê uma explicação. Elisa o responde que não tem explicação nenhuma, e que não quer voltar mais a vê-lo. Damião diz a Elisa se é isso que ela quer, ele fará com gosto. Dolores pergunta a Elisa de quem é esse teste de gravidez. Elisa responde, chorando, que é de Florência, a noiva de Damião. Almerida recrimina a Florência por estar tentando seduzir Damião, e a diz que ela é uma moça de família, e não pode se comportar como Elisa, e que se de fato quer estar com Damião, tem que se comportar como uma mulher decente. Augusto, furioso, maltrata Elisa e a insulta. Elisa chorando diz que o teste não é dela. Carmen, cínica, diz que encontrou o teste no quarto da garota. Elisa diz a Augusto que se ainda tem dúvidas, que leve o teste ao consultório do doutor Edmundo, para que ele o revise. Dolores o diz que pode o acompanhar. Paulo procura Carmen e diz que vai provar-lhe que não precisa de ninguém. Ele a beija. Carmen finge indignação, o esbofeteia e expulsa de sua casa. Edmundo diz a Augusto que Elisa não está grávida, e que por ser seu médico, sabe que ela nunca teve relações sexuais. Augusto diz a Carmen que Elisa não está grávida. Carmen o responde que talvez o teste seja de Florência, porque ela foi a única mulher que visitou Elisa, e talvez tenha mostrado a Elisa estar grávida de Damião, para que ela se afaste de uma vez por todas dele. Paloma diz a Damião que o teste de gravidez é de Florência. Damião pede a Florência que marque uma consulta com um médico, pois é muito estranho que ela e Kênia estejam grávidas ao mesmo tempo. No capítulo 039, quinta-feira, 19 de maio, Edmundo diz a Kênia que ela perdeu o bebê, mas ficará bem. Betânia parabeniza Damião e Florência, já que acredita que eles serão papais. O padre Lupe diz a Damião que Almerida foi vê-lo para que ele a ajudasse a convencê-lo a não terminar a relação com Florência. Damião pede ao padre que diga à sua mãe para não se preocupar, pois ele e Elisa não chegarão a nada, pois a mesmo o pediu para não mais buscá-la, e ele estava disposto a mandar tudo para o espaço por ela, mas um filho, jamais, e Florência está grávida, e por isso irá se casar com ela. Carmen procura Almerida para dizer-lhe que agora é sua família que anda na boca do povo. Kênia agradece Gael por ter salvado sua vida, e pergunta o seu nome. Quando ele se apresenta, ela pensa o quanto deve ser bom ter um irmão.
Augusto pede perdão a Elisa por novamente ter duvidado dela, e que Carmen depois o disse que o teste de gravidez era de Florência, e assim sendo, espera que a filha se afaste de uma vez por todas de Damião. Elisa responde que sua tia é muito comunicativa, e que seu pai não se preocupe, pois certamente Damião irá acelerar seu casamento. Elisa finaliza dizendo que seria bom se alguma vez Augusto duvidasse do que diz Carmen. Florência diz a Almerinda que não é verdade que está grávida, apenas usou uma amostra de urina de Quênia, e o fez para que Elisa se afastasse de uma vez por todas de Damião. Damião vai andar a cavalo, Florência se empenha em acompanhá-lo, e ambos caem do cavalo. Henrique recrimina Damião por haver permitido que Florência montasse a cavalo, sabendo que estava grávida. Damião responde que ela insistiu. Ingrid insiste em esclarecer a Gael que não tem nenhuma relação com Ramiro. Ele a diz que não quer ser grosseiro, mas não o diz respeito nada que ela faça ou deixe de fazer. Ingrid diz a Gael que apenas deseja que ele não tenha uma má imagem dela. Edmundo diz a Damião que depois de todos os testes feitos, não encontrou nada de grave em Florência. Damião pergunta sobre a gravidez de Florência, e Edmundo responde que Florência nunca esteve grávida. No capítulo 040, sexta-feira, 20 de maio, Florência segue fingindo diante de Damião que sim, estava grávida, e que a queda do cavalo é que resultou na perca de seu bebê. Paloma diz à sua avó que a noiva de Damião está grávida. Ramona responde que não é verdade, pois ainda não é tempo de que Damião seja pai, ou seja, se Florência não estiver mentindo, o pai da criança é outro homem. Damião diz à sua mãe que vai levar Florência para a capital. Almerida diz ao filho que, segundo Edmundo, Florência estará bem em um par de dias. Damião diz à mãe que levará a noiva a um especialista, e que talvez ela nunca mais volte da capital. Florência diz a Damião que não sente as pernas. Sabrina tenta chamar a atenção de Paulo, ele a diz que não sente o menor interesse por ela, e desta forma, ela poderia deixar de perder seu tempo. Ramiro beija Ingrid. Ramona atira uma pedra na cabeça de Ramiro, e o adverte que da próxima vez que ele se atrever a tocar em Paloma, o jogará na cabeça uma pedra muito maior. Ingrid pergunta a Ramiro quem é essa mulher, e por que o ameaçou. Ramiro responde que é uma louca. Gael visita Quênia, ela o diz que irá embora para sempre do povoado, e a única lembrança bonita que levará deste local é ter o conhecido. Finaliza dizendo que gostaria muito de ter tido um irmão como ele, e sugere que ele tenha muito cuidado com Ingrid, pois ela não é merecedora de nenhuma confiança. Almerida responsabiliza Edmundo por Florência não estar podendo caminhar. Ele responde que não é obrigado a tolerar a prepotência da senhora, e a mostra dados de um especialista quanto à situação de Florência. Elisa diz a Edmundo que sabe que Florência caiu de um cavalo, e quer saber como está seu bebê. Edmundo diz que Florência jamais esteve grávida. Almerida diz a Florência que já se deu conta de sua incrível capacidade de mentir, e só não a desmentiu frente a Damião para que ele não saísse correndo atrás de Elisa, mas que se ela descobrir que também é mentira o fato de não conseguir mover as pernas, se arrependerá amargamente, e não é recomendável tê-la como inimiga. Augusto insulta novamente Elisa, e a diz que ela saiu igual à sua mãe. Elisa o diz que talvez Estefânia tenha se vingado do pai com Rogério, tendo em vista que ele e Carmen se relacionavam enquanto sua mãe ainda era viva. Carmen adverte Elisa que se arrependerá de tê-la ofendido. Augusto diz a Gael que se ele ama tanto Elisa, poderia casar-se com ela, já que ele como pai já desistiu de tentar controlá-la. Gael diz a Augusto que Elisa precisa de amor, não de controle. Augusto diz que ele a dá muito amor,